Bom dia, galerinha! Estamos aqui em mais um dia de correção, né? Correção de atividades. E mais uma sexta-feira, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma semana vencida, né? Mais uma semana de saúde. E espero que vocês estejam todos bem aí. Assim como vocês vêm transmitindo para mim durante a semana. Espero que hoje vocês estejam todos bem aí também. Tanto vocês, os alunos, os nossos alunos, quanto vocês, famílias, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para mais uma manhã, sexta-feira, correção de exercícios. Exercícios aqueles que vocês me entregaram até ontem, né? E contabilizando aí as resoluções da semana, já olhei, já corrigi, já contabilizei os pontos da semana, das atividades entregues, tá? E vamos para correções então. Qualquer dúvida, já vou deixar mais uma vez o lembrete que estou aqui à disposição, é só chamar para a gente tirar alguma dúvida aí que tem ficado, né, desses números positivos e negativos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Número 1. Associe cada adição ao esquema que melhor a representa. Para isso, escreva a letra correspondente e em seguida determine o resultado de cada uma das adições. Então, primeiro vamos associar as letras correspondentes aqui nas retas, tá? E uma dica, um detalhe, era você olhar as flechinhas vermelhas, né? Que está no sentido negativo, está para a esquerda, então ela representaria a quantidade negativa, e a retinha azul para a direita, representando assim a quantidade positiva, tá bom? Então, ó, do 0 até o menos 5, 5 negativo. Na letrinha a gente tem 5 negativo, e na letrinha D também a gente tem 5 negativo. Só que a retinha azul representa uma quantidade de menos 5 até mais 5, ou seja, se a gente parar para analisar, esse espaço aqui de menos 5 até 5 são 10 unidades. 10 unidades positiva, ou seja, no sentido da direita. Aonde que tem menos 5 e mais 10? Menos 5 e mais 10, ou seja, a primeira reta realmente é a representação da A, da operaçãozinha A. Vamos para de baixo. Vamos aproveitar que a gente já está aqui na de baixo. 5 positivo, de 0 até 5, 5 positivo. Então, a gente tem a B e a C. E de 5 até menos 5 para trás, aliás, no sentido da esquerda, aqui também a gente tem uma quantidade de 10 unidades. Então, de 5 até menos 5, 10 unidades. Flechinha vermelha voltando para trás no sentido da esquerda, portanto, 10 negativo. Aonde que a gente tem 10 negativo e 5 positivo? Letrinha 10 negativo e 5 positivo. Letrinha C. Aqui, de 0 até 10, 10 positivo, flechinha azul. De 10 até 15, um espaço de mais 5 positivo. Ou seja, 10 positivo mais 5 negativo. Perdão, 10 positivo mais 5 positivo. 10 positivo mais 5 positivo. Letrinha B. E a última, de 0 até 10 para a esquerda, flechinha vermelha, 10 negativo. De 10 até 15,
5 unidades, ou seja, mais 5 unidades negativas. 10 negativo com 5 negativo, 10 negativo com 5 negativo. Então, aqui é a D. Agora, vamos resolver tranquilamente, lembrando que nós estamos na semana das adições, tá bom? Então, vou começar pelos mais simples, adicionando dois créditos ou adicionando duas quantias que você tem, uma em cada bolso, por exemplo, ou duas quantias que você vai ganhar. R$10 mais R$5, R$15. E aqui, adicionando duas dívidas. Então, se você tem uma dívida com alguém, outra dívida com outro alguém, ao final você tem uma dívida maior. Então, aqui a gente vai somar. Somando uma dívida de 10 com uma dívida de 5, você tem, ao final, uma dívida de 15. E aqui, nos outros dois casos, a gente está somando valores opostos. Valores opostos. Opostos, quando eu falo, é um positivo e um negativo. Então, subtraímos as quantidades. 10 tira 5, 5. Positivo ou negativo, professor? Quem é maior? 10 ou 5? 10. Qual o sinal que acompanha o 10? Positivo. Portanto, positivo. Ou seja, você tem R$10 e gasta 5. Sobra 5. E aqui, 10 tira 5, 5. Só que você só tem R$5, vai lá e gasta 10. Fica devendo 5. Certinho, galerinha? Tá aí a resolução do 1. 2. Para controlar o saldo de sua conta bancária, Juliano fez as anotações ao lado. As anotações são essas aqui, tá, pessoal? Usando uma calculadora, determine o saldo de Juliano ao final do dia 5/9. Então, no dia 2/9, ele devia R$85. Próxima movimentação, o que aconteceu? Dia 5/9, foi um cheque foi compensado, ou seja, ele perdeu mais R$140, tirou da conta dele mais R$150, foi retirado mais R$140. Ou seja, se ele já não tinha, se ele já estava devendo 85 e tira mais 140, a dívida vai ser maior. Ou seja, a gente vai adicionar os valores e conservar os sinais. 140 mais 85, 225 negativo. Vou colocar um R cifrão aqui para ficar bonitinho. Depois, dia 10/9, aconteceu um depósito de R$530, ou seja, a gente vai somar um negativo com um positivo. Quando a gente soma quantidades opostas, uma positiva e uma negativa, a gente subtrai os valores reais. Então, vamos subtrair 530 menos 225. Resultado, 305. Positivo ou negativo, professor? Na soma de valores com sinais opostos, subtrai as quantidades e mantém o sinal do maior. 530 é maior que 225, portanto, positivo. Dia 17, ele sacou 450. Caramba, ele só tinha 305. Bom, então nós vamos juntar um crédito com um débito, sinais opostos. Ou seja, subtrai os valores reais. 450 menos 305, 145. Positivo ou negativo, professor? Subtrai as quantidades reais e mantém o sinal do maior. Ou seja,
Ele tinha 305, mas ele gastou mais do que ele tinha. Então, vai ficar devendo 145. E aí, dia 23/9, ele comprou no cartão e gastou mais R$ 160. Ou seja, dessa vez nós vamos somar uma dívida com outra dívida e vai ficar uma dívida maior. Ou seja, juntamos os valores e mantemos o sinal. 145 mais 160, 305. E mantém o sinal. Ou seja, no dia 30/9, o saldo dele é menos R$ 305. Letrinha B, o saldo ao final do dia 23/9 é o mesmo do dia 30/9? Justifique sua resposta. 23/9 é o mesmo do dia 30/9? Não. Por que não? Galerinha, desculpa o professor aí que o professor pegou o que foi feito no dia 23/9. Eu não posso pegar o que foi feito. Eu estou olhando o que foi feito. Está perguntando do saldo. O saldo ao final do dia 23/9. Ao final do dia 23/9, depois dele ter feito isso, ele vai ter menos R$ 305 ao final do dia, né? Que ele comprou no cartão R$ 160. Então, no final desse dia, ele já vai ter uma dívida de R$ 305. E eu tô olhando aqui o que ele fez. Perdão, pessoal. Perdão mesmo. Não tá pedindo para olhar o que ele fez. Tá pedindo para olhar o final. Ao final do dia, ele já vai estar devendo a 305. E o saldo no dia 30? É o mesmo saldo, é 305, porque no dia 30 não tem operação nenhuma aqui, ó, não foi nem acrescentado, nem descontado nada, tá? Então, desculpa mais uma vez, o professor olhou o que ele fez no dia 23 e o exercício pede para analisar o saldo ao final do dia 23. Então, ao final, ele já vai estar devendo R$ 305, tá? O saldo no dia 30/9 é a mesma dívida, porque não tem movimentação nenhuma aqui. Então, os saldos são iguais? Sim. Por quê? Quem é ele mesmo? Juliano. Porque Juliano não fez nenhuma movimentação no dia 30/9. Ainda bem que eu percebi rápido. Desculpa, pessoal, mais uma vez. Vamos lá. Exercício 3, pessoal. Para facilitar o cálculo, ao adicionarmos 3 ou mais parcelas, podemos associá-las de modo a obter um número terminado em 0. Observe o exemplo a seguir. Então, primeiro foi feito, pessoal, aonde dá um número exato, ó. Na verdade, juntou-se aqui, ó, um negativo com outro negativo, né? 12. Uma dívida de 8 com uma dívida de 12 e uma dívida de 20. Depois dessa dívida de 20, paga-se 13, ou seja, fica devendo 7. Então, nós vamos fazer assim, ó, na letrinha A. Dívida de 24 com dívida de 16. Dívida de 40. Vou só anotar aqui, ó. Dívida de 40. Dessa dívida de 40, paga-se 7, ou seja, ainda fica devendo 33. Continuando, pensando em deixar os valores redondos, ó. 4 com 4. Então, vai ser aqui, ó. Tinha
R$ 34, gastei 14. Ficou 20. Positivo, claro, porque eu tinha 34. Sobrou 20 mais 9, 29. Ok? Tinha 15. Gastei 5. Aqui sobrou 10. Dívida de 17. Com uma dívida de 3, dívida de 20. Ou seja, se eu tenho 10 e gasto 20, vou ficar devendo 10. Certo? Vamos lá. 4. Observe a adição de todos os números inteiros de menos 3 até 4 positivo. Menos 3, mais menos 2, mais menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Resultado 4. Letrinha A. Calcule a soma de todos os números inteiros de menos 5 a mais 4. Então, vamos fazer aqui. Menos 5 mais menos 4 mais menos 3 mais menos 2 mais menos 1 mais 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. É claro que não coube aqui, né? Senão a gente teria colocado na frente. Mas a ideia desse exercício, pessoal, é fazer vocês perceberem o seguinte. Um positivo com um negativo, 0. 2 positivo com 2 negativo, 0. 3 positivo com 3 negativo, 0. Ou seja, sobra o 4, porque não tem menos 4 para anular essa quantidade. Então, aqui na letrinha A, o que vai acontecer? Nós fomos até mais 4. Então, o mais 4 com o menos 4 vai zerar. Mais 3 com o menos 3 vai zerar. Mais 2 com o menos 2 vai zerar. Mais 1 com o menos 1 vai zerar. O 0 é o nulo e sobrou o menos 5, porque não fomos até mais 5 para cancelar ou para anular a quantia. Então, aqui nesse caso, menos 5. Então, por favor, pense nesse detalhe dos opostos se anularem, tá? Ó, 3 com menos 3, 2 com menos 2, e aí sobra o outro que não tem o seu oposto. Lembra da semana passada? Número oposto? É isso aí. É ele mesmo. Letrinha B. Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou com uma calculadora, ou seja, não é para fazer cálculo nem com calculadora, determine a soma de todos os números inteiros de menos 1000 até 1001. Então, ó, o 1001 ele é maior do que o 1000. Então, se nós formos até 1001, nós vamos passar pelo 1000. Então, de menos 1000 até 1000 vai cancelar. Vai sobrar quem? Justamente o 1001 positivo. E aqui, de menos 862, nós não vamos até o mais 862. Nós não vamos. Vai ficar de mais 861 até menos 861. Justamente vai sobrar o menos 862, porque não tem o mais 862 para cancelar. Portanto, aqui a soma seria menos 862, ok? Letrinha C. Em seu caderno, escreva um texto explicando as estratégias que você usou para resolver essa atividade. Texto não, pessoal. Texto não, é só você lembrar que o valor
com o seu simétrico, com o seu oposto, eles se cancelam. Então, escreve aqui qualquer valor somado com seu oposto será zero. É só para lembrar disso, beleza? 5, né? O 5 era para fazer. Vamos lá, vamos corrigir ele então. Em certo jogo de tabuleiro, os peões podem avançar ou regredir de acordo com a pontuação obtida no lançamento de 2 dados. O dado verde indica a quantidade de casas que o peão deve avançar. Verde avança, pessoal. Ó, é semáforo, tá? Pelo jeito, acho que vai ser igual. Verde avança. E o dado vermelho, a quantidade de casas que deve regredir, ou seja, voltar para trás. Observe a pontuação de 2 participantes em 3 jogadas. Então, vamos lá. Aqui tem as jogadas, né, dos 2 dados. Lembrando que o verde anda para frente e o vermelho volta para trás. 3 rodadas do Daniel, 3 rodadas da Suzana. Vamos ver o que pede. Quantas casas do tabuleiro cada jogador movimentou seu peão na primeira rodada? Então, vamos lá. Daniel. Primeira rodada, viu, pessoal? Daniel. Verde, 5. Avança 5, mas volta 2. Ou seja, mais 5 menos 2. Só vai avançar 3. E já a Suzana, primeira jogada, avançaria 3, mas volta uma para trás. 3 tira 1, vai avançar 2 casas. E na segunda rodada? O Daniel teve a infeliz sorte de avançar uma só e voltar 6 para trás. Ou seja, essa uma que ele vai avançar vai cancelar com uma que ele vai voltar. E ainda depois ele vai ter que voltar mais 5 casas para trás. Então, Daniel, menos 5. Ou voltar 5. Porque nós estamos falando de um jogo de tabuleiro, né? Então, o mais correto seria voltar 5. Suzana, segunda rodada, 6 para frente e 4 para trás. Ou seja, a Suzana vai avançar 2 casas. Lembrando que aqui é avançar. Aqui também avançar. E aqui também avançar. Tá, pessoal? Na terceira rodada, Daniel iria avançar 4, mas volta 4 para trás. Ou seja, não movimenta. Resumindo, 0. E a Suzana avançaria 2, mas vai voltar 5 para trás. Ou seja, vai 2 para frente, mas volta 5. Essas 2 que foi para frente, paga essas 2 aqui, por exemplo. Mas ela vai ter que voltar mais 3 casas. Então, Suzana, voltar 3 casas. Ou seja, nessa rodada, pensando em valores, menos 3. Letrinha B. Se ambos os participantes partirem da quinta casa no início do jogo, qual é a posição de cada um deles ao final dessas 3 rodadas? Então, vamos fazer cálculos. Daniel, partindo da quinta casa, aqui ó, quinta casa, avançou 3, mais 3, voltou 5, menos 5, e não movimentou. Pode colocar mais 0, porque ele não movimentou. Ou seja,
5 mais 3, 8. 8 tira 5, 3. Resumindo, terceira casa. Se ele partisse da 5, partindo da quinta, com todas essas movimentações dele nas 3 rodadas, ele voltaria para terceira casa. Enfim, escreva como preferir. E a Suzana, partindo da quinta, avançou 2. Mais 2. Avançou mais 2. Mais 2. E voltou 3. Menos 3. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Tira 3, 6. Ou seja, ela, partindo da quinta, no final de 3 rodadas, estaria na sexta casa. Certinho, galera? Voando para o exercício 6 da página 183. Nós colocamos esse aí para vocês lembrar da aula passada, pessoal, da reta numérica. Então, vamos lá. Vamos ver quem acertou. Em cada item, complete a reta numérica com os números das fichas. 0, 1, 2, 3. Ficha 3. 4, 5. Ficha 5, ou seja, a 3 e a 5 já foi. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, que também já foi. Depois, aliás, antes do menos 4, menos 5, que já foi. E menos 6 e menos 7, e voltando mais um, menos 8. Que moleza esse exercício de lembrete, hein, galerinha? Parabéns, porque eu sei que vocês acertaram esse. Letrinha B. Cadê o 0 aí, pessoal? Não tem o 0. Mas, enfim, pega, por exemplo, do menos 7. Será que está indo de 1 em 1? Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10? Não. Nananina, não. Aqui só tem 2 espaços. Então, do menos 7 até o menos 16, de quanto em quanto que está indo, hein? Não dá, professor, não dá para saber. Não tem o vizinho. Aqui não tem vizinho, aqui não tem vizinho. Como que eu vou saber então, professor? Aqui, galerinha, ó. Olha em 2 vizinhos, no caso é o único que tem aí, né? O menos 16 e o menos 19, ou seja, cada marcaçãozinha dessa reta numérica dá um pulinho de 3 unidades, tá? Então, cada marcação é 3 unidades, ou seja, a reta numérica está sendo formada de 3 em 3. Então, vamos lá. Se aqui nós temos o menos 19 e vindo 3 para a direita, menos 16, aqui nós vamos ter o menos 13. E tem? Tem. Menos 13, menos 10, menos 7, menos 4. E agora? Menos 1. Tem menos 1? Tem. Tá ficando um lá para trás, professor. Vamos lá, então. Menos 19. 19 com 3, 19. 20, 21, 22. 22 mais 3, 22, 23, 24, 25. Então, aqui pode ser o menos 25, professor? Tem lá? Tem. Então, é o menos 25. Então, 1 mais 3. Aliás, menos 1. Do menos 1 a gente vai... Olha só, presta atenção. Do menos 1 a gente vai para o 0. Então, 1. Depois do 0 para o 1, são 2 pulinhos. E do 1, mais um pulinho para o 2. Então, ó, do menos 1, 1, 2, 3, nós vamos para o 2. Tem 2? Tem 2. Depois, 2 com 3, 5, 5 com 8. Aliás, 5 com 3, 8.
8 mais 3, 11. E aí, já foi. Parabéns, galerinha. Esse foi gostoso de fazer, hein? Virando a página, exercício 8 da página 184. Veja o extrato da conta bancária de José na manhã do dia 27/2. Então, ó, foi tirado dia 27/2 e aqui tem toda a movimentação, os números dos documentos e o que ele fez. E as datas do que ele fez. Então, vamos lá. Deixa eu pegar tudo aqui. Letrinha A. Ao final do dia 12/2, a conta de José tinha crédito ou estava em débito? Por quê? No final do dia 12/2. O que aconteceu dia 12? Dia 12/2, saldo anterior menos 450. Então, pessoal, olha aqui o que está escrito, ó. Saldo, pessoal. Então, ele não fez movimentação nenhuma, tá? No dia 12/2 apenas aconteceu um informativo do saldo, que era negativo, tá? Então, pensando no final desse dia, antes de uma próxima movimentação, José tinha crédito ou estava em débito? Negativo é débito. Estava em débito. Por quê? Nesse caso é simples, pessoal. Não tem movimentação nenhuma, simplesmente porque o saldo estava negativo. Porque o saldo estava negativo. Letrinha B. Qual era o saldo da conta de José ao final do dia 14/2? O que aconteceu dia 14? 14/2 foi feito um depósito, então quer dizer que tem uma movimentação aqui. Foi feito um depósito de 1.650. Professor, esse é o saldo do dia 14? Não, pessoal, esse não é o saldo. Não é 1.650 de saldo. Foi feito um depósito de 1.650. Por que eu falo que não é o saldo? Porque ele depositou 1.650, só que vai ter que ser tirado desses 1.650 os 450 que ele estava devendo. Então, aqui no final, ó, vai ser uma quantia um pouco menor. O que a gente tem que fazer? 1.450, aliás, 1.650 menos 450. E quanto que dá? 1.650 que foi depositado, mas tira aqueles 450 que ele estava devendo, sobrou R$1.200 positivos. Então, aqui no final desse dia, ó, se fosse para aparecer um saldo, apareceria positivo em R$1.200, se fosse para aparecer. E letrinha C, se no final do dia 27/2 fosse compensado um cheque, final do dia 27/2 fosse compensado um cheque no valor de R$600, o saldo ficaria positivo ou negativo? Qual seria o valor do saldo? Simplesinho, pessoal. O que ele fez no dia 27/2? Gastou o cartão, passou o cartão de R$770 e depois desse gasto já aparece o saldo. Então, esse aqui é o saldo no final do dia 27/2. Não é porque não está na direção que não é o saldo. Dia 27/2 ele passou o cartão, ele gastou. Ou seja, depois do dia 27, ó o saldo. O saldo é o informativo. R$570 positivo. Então,
Se fosse compensado um cheque, ou seja, se ele tivesse gasto um cheque de R$600, o saldo ficaria positivo ou negativo? Gente, ele só tinha 570. Ele não poderia gastar 600. É claro que falando em banco e extrato bancário, a gente gasta e depois fica devendo para o banco. Mas o que isso significa? Que ele não tinha 600. Então, se ele gastasse ou se fosse compensado um cheque de 600, como ele não tinha esses 600, o saldo seria ou, aliás, ficaria negativo. Qual seria o valor do saldo? Se ele tem 570 e cai um cheque de 600, 600 tira 570, 30. Então, ficaria negativo em R$30. Ficaria negativo em R$30. Ou seja, menos R cifrão, R$30. Certo, pessoal? Então, vamos para o próximo. Para finalizar, galerinha, exercício 11 da página 186. O professor pegou pesado essa semana, hein? Foram 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 exercícios para entregar até ontem, hein? Mas, galerinha, vai valer a pena. A gente treina, aí a gente tira dúvidas de segunda para terça, e aí de terça para ontem, que foi quinta-feira, vocês fazem aí uma sequência de exercícios bem parecidos com o que a gente trabalhou na segunda e na terça. E vale a pena, só falta corrigir agora. Você está acertando? Não tá? Eu sei que tá. Então vamos lá. 11. Lembra? Arredonde. Nós passei um exercício para vocês, segunda-feira, de arredondar o número e fazer as operações. Corrigimos na terça. Lembra? Arredonde os números na forma decimal ao inteiro mais próximo e efetue mentalmente os cálculos aproximados. Mentalmente. Professor, aqui ó, 14,8. Está mais próximo do 15. Positivo, continua positivo. Mais 3,3. Próximo do 3, porque é só 3,3, não vai chegar no 4, não está perto para chegar no 4. Então, menos 3. 15. Tira 3, 12. Certo? Ah, professor, mas era só isso? Sim, era só isso. 5,2. 5. Está mais perto do 5. Como era negativo, continua negativo. Mais 1,7. Nossa, tá lá em cima o 7, né, professor? Sim. Então, vai estar mais próximo do 2. Somando uma dívida de 5 com outra. Somando. Deixa eu circular aqui, senão vai ficar um sinal de positivo e negativo, né, pessoal? Somando uma dívida de 5 com outra dívida de 2, ao final de 7. 12,39 está antes do 50, portanto, vai continuar perto do 12. Mais 0,2 vai estar perto do 1, professor? Não, vai estar perto do 0. Então, só repete aí se você quiser, menos 0. 0 é neutro. Menos 0 mais 0, enfim, não vai mudar nada. Você tinha uma dívida de R$12 e aí pagou 0. Vai continuar devendo 12. Você tinha uma dívida de 12 e gastou mais nada. Vai continuar com a dívida de 12. 15,72 está mais próximo do 16. Como era positivo, continua positivo. Mais 4,6, um pouquinho mais da metade, né, professor? Está mais perto do 5, né? É isso mesmo.
tinha 16 e gastou 5, sobrou 11, certo? Agora, efetue os cálculos e verifique se os resultados obtidos estão próximos dos exatos. Sim, pessoal, vai estar próximo sim. Aqui nós fizemos 15, tira 3, deu 12. Então, nós vamos fazer 14,8 menos 3,3. Então, aqui na letrinha A, o resultado real. Vou colocar aqui para pegar os dois resultados, tá? Seria 11,5. Bem próximo. Sim. Na letrinha B, nós somamos as dívidas. Então, aqui nós iríamos também somar 5,2 mais 1,7 e daria uma dívida de 6,9. Pertinho do 7. No C, lá nós fizemos nada, porque aqui era 0. Então, a gente vai... Aliás, nós somamos duas dívidas, mas essa dívida de 0 não mudava na dívida de 12. Então, aqui nós vamos somar agora esse com esse. Então, 12,39 mais 0,28. E vai ter uma dívida de 19. Não, pessoal, somei errado aqui na calculadora. Até a calculadora tá me colocando em maus lençóis, pessoal. Olha isso. Não dá 19. 12,39 mais 0,28. Eita, calculadora, hein? Aí não dá, aí complica. Complica a vida do professor. Menos 12,67. E na D, nós pegamos o 16 e tiramos 5. Então, nós vamos pegar o 15,72 e tirar 4,6. 15,72 menos 4,6. E vai sobrar 11,12. Ok? Galerinha, deixa eu conferir aqui, mas o último era o exercício 11 da página 186. Sim. Tá vendo só? Bom, desde já quero agradecer a participação dessa semana, a participação de vocês dessa semana, a entrega das atividades, tanto de segunda para terça, quanto essa que vale nota, né? Que sempre a gente está fazendo assim, de terça até quinta, e pelo comprometimento de vocês. Porque, olha, tem vários de vocês que são empenhados, caprichosos, que entregam umas atividades lindas, tanto copiada no caderno, quanto resolvida na apostila, enfim. Parabéns pela participação. E muito obrigado pelo comprometimento de vocês, alunos, e também vocês, pais. Ok? Galerinha? Então, fica assim. Meu joinha para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que Deus abençoe o sábado e o domingo de vocês. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira ainda, claro. E até segunda, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.